Olá pessoal, estamos aqui então para a nossa segunda aula de defesa do consumidor, professor Rodrigo Roja, tentando adequar aí de forma mais tranquila essa nova sistemática de fazermos essas videoaulas, tentando melhorar as performances, enfim, tudo aquilo que é possível para que vocês possam aproveitar o máximo possível esse período aí que todos nós deveremos ficar em casa. Hoje nosso tema é contratos de consumo, já com enfoque de um terceiro ponto, uma vez que nós já trabalhamos em atividade em sala de aula com os princípios que regem as relações de consumo. Então hoje nós trabalhamos com a questão de contrato de consumo. Para que possamos então iniciar o tema contrato de consumo, a gente precisa então primeiro compreender ou relembrar o conceito de contrato. Aquele conceito visto lá no direito civil, quando vocês trabalharam com a questão da teoria dos contratos, ou seja, acordo bilateral de vontades. Esse é o conceito básico que nós temos de contrato. Todavia, nós tivemos uma evolução muito considerável no que tange a questão de relações de consumo. Era de globalização, novos direitos, democratização do Brasil através de uma Constituição que estabeleceu um Estado democrático de direito e automaticamente alguns novos direitos foram inseridos dentro desse ordenamento jurídico, um deles também o Código de Defesa do Consumidor. E obviamente que quando se trata com conceitos mais fechados, a gente precisa adequar esses conceitos às nossas novas realidades. E é isso que se faz quando se trabalha em contratos de consumo, ou seja, aquela questão voltada especificamente, aquela questão amarrada a um acordo bilateral de vontades dentro dos parâmetros legais. Ele sofre algumas aberturas, poderíamos dizer assim, para que possam se adequar, então, à questão voltada às relações de consumo. Lembrando também que de suma importância considerar, quando se fala em contrato de consumo, também o princípio da boa-fé objetiva, ele que vai reger as concepções voltadas aos contratos no que tange às relações de consumo. A utilização do CDC e também do próprio Código Civil, a teoria da fonte dos diálogos, em que, por mais que eu tenha algumas definições do CDC, eu também vou me utilizar desses conceitos trazidos lá pelo Código Civil, para que eu possa, então, suprir da melhor forma possível essas relações que têm bases especificamente no direito privado, mas que se tornam, por questões até de ordenamento, de ordem pública, até porque a defesa do consumidor, previsto na Constituição, ela tem esse enfoque específico de ser de ordem pública e automaticamente, então, por isso que a gente faz um compêndio entre aquilo que está estabelecido no Código Civil e também no Código de Defesa do Consumidor. Ok? Então, esses contratos que sofreram essas modificações e que sofrem essas modificações devido aos nossos novos direitos e que também tem essas possibilidades de se ver de forma mais tranquila até a questão de resoluções, de anulações, devido a algumas circunstâncias que podem ferir as nuances que regem o ordenamento do consumo. Beleza? Partindo então, dentro dessas considerações, eu quero iniciar a nossa questão voltada especificamente a contrato de consumo, pelo seu ponto de partida, considerado assim pela doutrina, ou seja, oferta. Para que haja então um contrato de consumo, primeiramente deve haver uma oferta, e essa oferta deve ser aceita pelo consumidor, para que então se tenha essa relação bilateral de consumo. E o que se entende então quando se fala em oferta? Aquilo que o próprio CDC nos traz como sendo um significado de oferta. Então, essa oferta para fins de direito do consumidor, ela deve ser entendida como qualquer meio de comunicação direcionado a induzir ou atrair o próprio consumidor. Ou seja, é tudo aquilo que o fornecedor vai viabilizar com o fito de fazer com que o consumidor tenha essa possibilidade e um atrativo pelo seu produto. Obviamente que é uma relação de boa-fé e muitas vezes o que ocorre dentro dessa relação, desse contrato,
né, de consumo é que há equívocos, né, e esses equívocos, obviamente, devem também ser levados em consideração. Porque muitas vezes a gente vê, né, fornecedores informando erratas em seus panfletos, enfim, porque indicaram um determinado produto, e esse produto saiu com um preço que não era o condizente com a relação de mercado, e automaticamente, né, o consumidor não pode fazer essa exigência por causa até dos freios que nós temos da teoria da boa-fé objetiva, certo? Todavia, essa oferta ela vem a perfazer, a criar uma expectativa no consumidor. E essa expectativa criada pelo consumidor é que deve ser resguardada também pelo fornecedor. Então, no momento em que o fornecedor oferece algo, né, e se responsabiliza por aquele produto, por aquele serviço, enfim, ele deve cumprir exatamente conforme foi ofertado, sob pena de ferir os direitos de consumo. Tá? O artigo 30, então, do CDC, ele nos traz, né, alguns regramentos de como deve ser feita essa publicidade, como deve se chegar ao consumidor essa publicidade, sempre demonstrando que tudo aquilo que for ofertado deve ser real e deve ser resguardado, né, e entregue pelo próprio fornecedor. Também em cima dessa questão voltada à oferta, né, o artigo 31 do CDC também faz uma consideração e uma determinação de suma importância, uma vez que todas as informações que forem trazidas através da oferta devem ser informações verídicas, e essas informações verídicas devem automaticamente serem resguardadas, e o consumidor tem que ter esse respaldo de que tudo aquilo que for oferecido deve ser cumprido, deve ser legal, deve ser dentro daquilo que foi ofertado, para que não haja, então, né, um decréscimo, né, dentro dessa relação de consumo maior ainda do que a própria relação, em detrimento do próprio consumidor. Ou seja, também seguindo, né, a legislação consumerista, o parágrafo único do CDC, né, ele indica que todos os produtos que forem ofertados, aqueles produtos refrigerados e que precisam, né, de um cuidado especial, eles tenham de forma bem clara trazida as informações voltadas ao vencimento, como devem ser resguardados, como que devem ser consumidos, né, para que então não se tenha nenhum tipo, né, de inviabilidade para com o consumo. Isso porque também esse parágrafo único está intimamente ligado, né, ao princípio da transparência e do equilíbrio das relações de consumo previstas no próprio CDC, que nós já fizemos a análise em tempo oportuno. Outro sim, no que tange ao artigo 32, que também faz esse resguardo específico, né, ele versa sobre os bens duráveis que são alocados ao mercado, as ofertas desses bens duráveis que são alocados ao mercado. E o que significa isso? Porque muitas vezes, quando você traz ao mercado esses bens, você precisa dar o suporte, tá? Tanto pelo fabricante, quanto pelos importadores, enfim, todas aquelas pessoas que estão ali para que possam suportar toda essa cadeia específica. Porque você compra um bem durável, automaticamente você vai precisar também, né, fazer os seus reparos, fazer todas as considerações que você precisa, e o consumidor precisa desse aparato. Então, um exemplo bem prático disso são as montadoras, que vêm ao Brasil, que expõem os seus produtos aqui no Brasil, e elas precisam, né, permanecer no mercado nacional, oportunizando as peças, oportunizando as revisões, enfim, tudo aquilo que seja necessário para o consumidor, e não podem simplesmente fechar as suas portas, sair e deixar os consumidores sem ter esse respaldo específico dessa empresa, porque lhe foi feita uma oferta e automaticamente dentro dessa oferta supõe-se que esses serviços posteriores também devem ser resguardados nessa própria relação de consumo, certo? Dito isso, também é de suma importância que nós tenhamos em mente
que as responsabilidades oriundas do CDC, né, elas sempre recaem sobre as chamadas cadeia de fornecimento. Ou seja, porque nem sempre é só a empresa específica que vai fazer esse fornecimento, né? Eu tenho outros meandros, eu tenho intermediários, eu tenho pessoas que também se sobressaem e que possam fazer, obviamente, sempre de forma remunerada, né, a questão específica desse fornecimento. Certo? Então essa cadeia que vai geralmente do produtor, do intermediário, do lojista, enfim, todas essas pessoas que perpassam e que obtêm lucros oriundos dessa cadeia de fornecimento, eles são responsáveis solidários, né, por qualquer tipo de depreciação que venha a ter nesse produto. Levando sempre em consideração e frisando isso de forma veemente, todas as relações de consumo elas são baseadas especificamente no que tange a questão da solidariedade, principalmente dos fornecedores, onde o consumidor possa buscar a sua reparação em qualquer um deles, automaticamente dando seus direitos de regresso posteriores no que tange a isso. Dito isso, passada a questão, muitas vezes essa oferta, né, que foi realizada ao consumidor, ela não é, né, cumprida pelo fornecedor. E aí, automaticamente, que o Código de Defesa do Consumidor me traz alguns mecanismos e alguns instrumentos para que o consumidor possa exercer o seu direito, certo? Então, 3 alternativas trazidas pelo CDC no que tange a questão do não cumprimento por parte do fornecedor daquela oferta específica trazida a ele. A primeira dessas hipóteses é exigir o cumprimento forçado dessa obrigação, né? E aí vai se dar através de medidas judiciais, onde o juiz vai se fazer essa determinação, vai fazer, né, com que o fornecedor venha, então, né, a cumprir aquilo que foi ofertado. Lembrando que muitas vezes, né, quando essa relação for uma relação específica de serviço ou de obrigação de fazer, o juiz, através da fixação de multas diárias, chamadas de astriendes, né, faz com que se haja uma certa circunstância forçosa, sob pena de pagamento dessas multas, dessas astriendes por parte do fornecedor, para que isso seja feito da forma mais rápida possível. Segunda opção que se tem diante do CDC, para esse cumprimento dessa oferta, seria o consumidor aceitar outro produto equivalente àquele que ele obteve nessa oferta e que não foi cumprido, né? Então, muitos doutrinadores entendem como sendo inócua essa circunstância, mas cabe ao consumidor essa definição. E aí, então, também o inciso 3º do artigo 35, que versa sobre a questão voltada das hipóteses que nós temos desses cumprimentos, a opção do consumidor em rescindir esse contrato de consumo, e aí buscar, obviamente, né, o ressarcimento dos valores já pagos e também as perdas e danos que porventura tenha sofrido e que gerarem comprovadas através da não realização desse negócio propriamente dito, certo? Então aqui nós temos essas questões voltadas à oferta, né, que é o primeiro momento do contrato de trabalho, do contrato de relação de consumo, né, e que fazem com que nós tenhamos algumas obrigações e a forma de como se perfectibilizar essas obrigações para resguardar os direitos dos consumidores, ok? O restante deixamos então para o nosso próximo encontro. Peço a todos vocês que realizem o desafio Nota Máxima, que adentrem também no sistema para que possam fazer as atividades previstas lá no nosso material disponível, ok? Para que possamos então atingir os nossos objetivos nesses momentos mais difíceis que estamos perpassando até agora. Beleza, pessoal? Desejo a todos vocês uma boa estada em suas residências e que logo nos vejamos lá na nossa instituição de ensino. Abraço a todos.